Não sei se já tiveram a sensação, quando fazemos alguma coisa errada, de que tudo foi perdido. Talvez perder completamente a esperança. Essa é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer com um ser humano. A pessoa tem a sensação de que tudo falhou, tudo deu errado, às vezes desacredita até que pode ter conserto a sua situação, sabe? Fracassei, pisei na bola, decepcionei todo mundo, decepcionei a família, decepcionei os amigos, decepcionei os conhecidos, decepcionei as pessoas do trabalho, todo mundo. Não tenho o que fazer, todo mundo já olha para mim como se fosse um caso perdido. Aquela sensação de desespero, a falta de esperança, vai tomando conta e coloca a pessoa numa certa inércia. Não tem o que fazer. Então, tá bem. Se acomoda ali naquela circunstância. Fica travada, parada, dentro daquele desespero. E não tem o que faça. Não há nada o que fazer. Essa é a sensação que a pessoa tem. O Evangelho de hoje nos mostra a vocação de Mateus. E a impressão que dá é que Mateus estava nessas circunstâncias, de alguém que não tinha mais esperança. Mas, padre, a vocação toda está num único versículo, só o versículo 9. E Jesus só passa de segue-me e aí ele segue. Como é que o senhor está afirmando uma coisa dessas, né? Com base no que o senhor afirma uma coisa dessas? Bom, a essa altura aqui, Jesus já era uma pessoa bastante famosa. Nós estamos no capítulo 9 do Evangelho de São Mateus. Já havia passado muita coisa na vida pública de Jesus. Já havia acontecido muita coisa. Inclusive, imediatamente antes desse acontecimento do encontro de Jesus com Mateus, Jesus havia realizado um milagre grandioso de fazer um paralítico andar. As pessoas todas ali da região se comprimiam, se apertavam, se espremiam para ver Jesus, para estar com Jesus. E geralmente a atitude das pessoas, inclusive dos pecadores, inclusive dos doentes e tal, era de, bom, esse Jesus aí famoso está passando aqui, tem uma chance. E então faziam alguma coisa para tentar se aproximar, tentar falar com Jesus. Quantos exemplos nós não temos no Evangelho de casos assim? A hemorroísa, ela saiu do seu lugar, foi lá. Não, ninguém precisa saber, basta que eu toque na orla do manto dele. O cego de Jericó, é Jesus que está passando? Então vamos gritar: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. O paralítico, lá da piscina de Betesda, opa, não tem ninguém que me leve na água, mas espera aí, aqui tem alguém que pode fazer alguma coisa. O leproso que pede: Senhor, eu quero ficar limpo. Se o Senhor quiser, isso vai acontecer. O centurião: olha, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, mas se disser uma palavra, o meu servo ficará curado. São pessoas que tomam iniciativa, que têm esperança. Peraí, Jesus, esse Jesus aí estão dizendo que está fazendo milagres, está resolvendo a vida de todo mundo, pode resolver a minha. Pode fazer alguma coisa na minha vida. Pode fazer algo por mim. Mas no Evangelho de hoje é diferente. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Mateus não é que não acreditava e não queria mudar, simplesmente tinha perdido a esperança de que poderia mudar. Já havia pisado tanto na bola, já havia feito tanta coisa errada, que talvez pensasse: não há perdão, não tem o que ser feito, não há mais esperanças, e assim por diante. O verbo do original grego dá a ideia de que ele estava plantado.
estava lá, fixado naquele lugar. Não foi lá, sabendo que Jesus poderia fazer alguma coisa, não foi lá, não tomou iniciativa, não fez nada, porque pensava que o seu caso era um caso perdido, já não tinha mais esperanças. Olhava para si e via o quê? O que as pessoas diziam dele. Pensem, era um publicano. A palavra publicano significa que era pecador público, um cobrador de impostos, era ladrão. Essa era a verdade. Mateus era ladrão, porque roubava. E todo mundo sabia, todo pagador de impostos sabia que quando estava indo pagar os seus impostos, estava sendo roubado. Os cobradores se enriqueciam dessa forma. Mateus pode ter conseguido muita riqueza, e pelo que a tradição nos conta, realmente era um homem com muitas posses. Mas à custa de quê? De perder tudo, inclusive as esperanças que poderia ter no seu coração. Perder tudo para conseguir aquele dinheiro. Porque todo mundo olhava para ele como uma decepção. Imagina como a família olhava para ele. Se seus pais fossem judeus piedosos, pessoas que guardavam a lei do Senhor, que iam ao templo, ofereciam sacrifícios, o que é que pensariam de um filho que se torna cobrador de impostos, que se torna ladrão público, que está roubando dos seus irmãos judeus para financiar o Império Romano? O que é que os pais pensariam? Fracassamos, e esse nosso filho é um fracassado. O que é que os amigos pensariam? Os conhecidos? Nada de bom. E nem mesmo ele já não era capaz de ver alguma coisa boa dentro de si. Mas aí aqui está. Fulton Sheen, que vai ser beatificado agora, na sua autobiografia, no primeiro capítulo, ele escreve que existem 3 formas de se ver uma vida humana. A primeira forma é como a pessoa se vê. E talvez realmente Mateus se visse como um fracassado, uma pessoa que não tem mais jeito, não tem mais solução. A segunda forma é como os outros veem. E talvez nesse caso de Mateus seja até mais cruel, porque as pessoas olhavam para ele com ódio, porque estavam sendo roubadas por ele. Mas a terceira forma, e a que realmente importa, é como Deus vê. E Deus enxerga coisas que nós não somos capazes de enxergar. Onde todo mundo via, inclusive Mateus, um fracassado, um pecador, um sem jeito, Deus enxergava um apóstolo. Deus enxergava uma coluna de sustentação da sua igreja. Deus via alguém com grandes potenciais, um santo. E o que importa é somente isso, como Deus vê. E enxergando isso, Jesus faz o convite: segue-me. E vejam como, não é que Mateus não acreditasse em Jesus. Bastou que Jesus olhasse para ele e dissesse estas palavras, ele se levantou e seguiu a Jesus. Só precisava que alguém acreditasse nele. Só precisava que alguém tivesse fé nele, que alguém enxergasse que ele poderia mudar, que ele poderia ser alguma coisa de bom, poderia fazer alguma coisa boa. Bastava isso, era o que faltava. E quem melhor do que Deus para dizer: ei, você, eu te quero, porque eu sei aquilo que você pode se tornar. Pronto. Foi suficiente. E então, claro que deve ter sido uma vida muito difícil, a vida de conversão de São Mateus.
mudar os seus hábitos, as suas práticas, se conformar com as orientações de Jesus, etc. Mas a disposição de mudar e de fazer aquilo que Jesus quer fizeram deste homem um santo. Fizeram deste homem coluna da igreja. Vejam como isso é uma das coisas mais bonitas da relação de Deus com os pecadores. Onde todo mundo enxerga o pecado, Deus enxerga além. Deus enxerga o que pode ser feito sem o pecado. Conosco é assim. Quantas vezes já não pensamos que o nosso pecado nos define? Ah, porque eu cometi tal pecado, eu cometi aquele outro pecado, e então eu sou isso. Mas Deus não nos enxerga assim. Deus não nos vê dessa forma. Deus vê aquilo que Ele pode fazer sem o pecado. Ah, porque nós pisamos na bola, porque fracassamos, e então pensamos que é isso e ponto. Não. Deus vê além. Deus enxerga mais. Peguem a vida dos santos. Quantos santos não foram grandes pecadores antes de se tornarem talvez grandes missionários, grandes apóstolos, pregadores? Quantos poderiam ficar estagnados ali? Ah, eu sou esse pecado, eu sou esse pecador, não tem o que ser feito, não há nada o que fazer, e pronto, e está bem, e se conformar e perder a esperança. Calma lá. Não é esse o projeto de Deus para nenhum dos seus filhos. Ele quer que nós sejamos santos. Ele quer que nós sejamos apóstolos. Ele quer que o sigamos. Pronto. Se Ele quer, é porque Ele enxerga que para nós é possível. É que para nós é completamente possível fazer isso. E o que precisamos fazer é tomar atitude como São Mateus, se levantar e seguir. E pronto. E depois Ele vai acertar as coisas. Ele vai nos mostrar, vai nos revelar aquilo que Ele espera de nós. E nós vamos nos conformando a isso. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo nos traz como exemplo a vocação de Abraão. Deus, quando fala a Abraão e pede que Abraão seja pai de uma numerosa multidão, Abraão olha para aquilo que ele é, um velho, com 100 anos, olha para sua esposa Sara, o útero dela não prestava, não conseguia gerar. Poderia dizer assim: conta outra piada, porque essa já está velha. Mas não, Abraão creu. Olha, se Deus está me pedindo para ser pai de uma numerosa multidão, não vai ser a minha idade, não vai ser a esterilidade da minha esposa que vão impedir isso, porque Deus é capaz de fazer o que Ele quiser. Inclusive, fazer um homem velho e uma mulher estéril pai e mãe de uma numerosa multidão. Jesus não diz no Evangelho que Ele é capaz de tirar filhos de Abraão até de pedras? Porque Ele não pode fazer de nós pecadores, santos como Mateus? Por que Ele não pode fazer de nós pessoas que talvez já pisaram na bola e perderam a esperança? Parte fundamental do seu plano de redenção para o mundo. O que nos falta? Deixar ser olhado por Cristo para que Ele veja aquilo que nós somos e atender ao seu convite. É isso que está nos faltando. Parar de olhar para você mesmo com os seus olhos,
mas olhar para si com os olhos de Deus. Ver como é que Deus te enxerga, o que é que Ele quer fazer de você. E então corresponder àquilo que Deus está pedindo de cada um de vocês, a cada um de nós. Por isso vamos pedir nesta Eucaristia, nesse domingo, que o Senhor nos revele como é que Ele nos vê, como Ele nos olha, o que é que Ele enxerga quando olha para cada um de nós. Porque pode ser que nós estejamos enxergando somente o quê? Fracasso e pecado e miséria, mas pode ser que Deus esteja vendo um apóstolo, um santo. Que Deus nos mostre aquilo que Ele está vendo em nós e nos ajude a fazer assim como Mateus, corresponder ao seu chamado, colocar em prática aquilo que Ele está nos pedindo, para nos tornarmos aquilo que Ele espera e não aquilo que nós planejamos ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.